Eis que o teu coração, Eurito, ó mais brutal entre os brutais centauros, se apaixona tanto devido ao vinho como à vista da donzela. E és dominado pela embriaguez, juntamente com a luxúria. Sem demora, são derrubadas as mesas e a desordem toma conta do banquete. A noiva é agarrada pelos cabelos e arrastada à força. Eurito apodera-se de Hipodâmia, os outros das mulheres que cobiçaram ou que estavam ao seu alcance, e parecíamos estar em uma cidade tomada de assalto. As Metamorfoses, Ovídio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar com a presença de todos aqui no canal Mitologia Grega de A a Z, que sempre está fazendo e trazendo conteúdos relacionados ao mito grego, às suas divindades, aos seus heróis, às suas gestas, aos personagens que muitas vezes até não são nem assim recordados. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo assuntos, trazendo temas, trazendo um conteúdo que seja um conteúdo aprofundado e diria até mesmo diferenciado. Ainda no conteúdo passado, e eu já tinha alertado sobre isso, eu havia citado que eu iria fazer episódios especiais relacionados aos centauros, e de fato aqui a gente está dando continuidade a esses assuntos. Só que eu vou fazer uma espécie de mudança, de alteração daquilo que eu tinha proposto, quando eu tinha comentado, por exemplo, que eu ia falar sobre Quiron, sobre Folo e Nesso, e também eu cheguei a comentar sobre a centauromaquia. Aliás, esse texto que eu acabei de ler no começo aqui da apresentação é um texto que inicia a centauromaquia, e eu acredito e acabei observando nas leituras que eu fiz, que eu iria fazer exatamente esse oposto que eu estou dizendo agora, que eu estou falando agora. Então eu vou comentar sobre a centauromaquia primeiro, para depois sim falar sobre alguns centauros que são mais relevantes no mito, no caso de Quiron, de Folo e Nesso, mas antes eu não podia deixar de passar ou deixar de falar de uma forma mais interessante, mais profunda, sobre a centauromaquia, que é exatamente a batalha dos centauros que aconteceu entre eles e o povo lápita, que chegavam a ser aparentados. Então agora nesse conteúdo eu vou trazer aqui a centauromaquia, alguns personagens envolvidos na centauromaquia e as suas consequências, obviamente. Bom, então quero dizer que você é muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. É um prazer contar com a presença de todos aqui, né? Eu quero deixar aqui um abraço para os novos inscritos, alguns novos inscritos que eu consegui identificar. Então o Kelvin Correia, deixar um abraço para o Kelvin, para a Gabriela Gandara, para Augusta Von e o Jonas Rodrigues. E deixar aqui um abraço para 3 pessoas que são inscritas que episodicamente, regularmente fazem algum comentário, que é a Wanda Lenhart, a querida Wanda Lenhart, o Tiago Augusto e o professor Almir Rogério. Inclusive eu quero dizer para o professor Almir Rogério que nessa semana eu vou chamar o canal do professor Almir para ser um canal parceiro, sem mais delongas, tá, professor? Então um forte abraço para você. E também quero dizer que se você chegou aqui a partir de alguma recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Então eu vou pedir que você dê o seu like, que você se inscreva e ative as notificações, porque assim que você ativando as notificações, assim que nós publicarmos algum tipo de conteúdo, então você vai ser avisado. E fale do canal para as pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega, porque de fato assim o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante, é relevante e ele vai recomendar para mais pessoas. Um forte abraço para todos. Bem, e então o que foi finalmente a centauromaquia, né? Como a gente tinha comentado antes, eu até tinha alertado, acho que no primeiro conteúdo, no conteúdo anterior, assim como houve a batalha dos titãs, a batalha dos gigantes, que seriam a titanomaquia e a gigantomaquia,
O mito ele identifica a centauromaquia, que é a batalha dos centauros. Muitas vezes essa centauromaquia ela é relegada, ela é deixada ao esquecimento, porque ela envolve inclusive um herói que não é tão reconhecido, ele não é tão conhecido na verdade assim, que é o Pirito. Muitas vezes a gente fica ligado mais a alguns heróis mais comuns, como Héracles, como Aquiles, talvez o Odisseu, um Ajax, ou o Ajax, né, que até chegou a ser uma época marca de limpeza, né, produto de limpeza, né, e o restante dos heróis que são inúmeros, muitas vezes a gente acaba esquecendo. E na verdade o Pirito, ele é um herói antigo, ele é um herói do período, inclusive do Teseu, que é um herói primevo até, e que num certo momento as gestas dele vão fazer parte das gestas do Teseu. Mas Pirito foi um herói importante, ele foi um rei dos Lápitas, povo esse que foi originado de Ixião, ou Ixion, que é aquele sujeito que participou e conviveu com os deuses, acabou se apaixonando pela deusa Hera. Zeus enganou ele com um simulacro da deusa, confeccionou lá uma nuvem com o formato da deusa Hera, de formas absolutamente iguais, e Ixion foi enganado e a partir daí gerou a raça dos centauros. Só que, enquanto que os centauros eles eram filhos de Néfele, que é esse simulacro com Ixion, Ixion também vai ter um filho com uma divindade até, que é a Dia, a deusa Dia, do qual vai gerar Pirito. No caso da genealogia de Pirito, existem algumas complexidades, e eu vou explicar qual. Então, existem algumas árvores genealógicas, na verdade, duas árvores genealógicas que dão a própria origem dos Lápitas e dos centauros, e consequentemente até de Pirito, de uma maneira diferente. Então existe uma tradição bem antiga, que diz que tanto os centauros tanto Centauro quanto Lápita, porque são heróis epônimos, eles foram gerados pelo deus Apolo e por uma ninfa chamada Stilbe. Enquanto que, no caso Lápita, ele nasceu normal, ele nasceu um ser humano normal, Centauro nasceu um ser disforme, então ele era um ser híbrido. Esse mito não explica direito por que é que esse ser Centauro, ele vai nascer dessa forma. O fato é que no caso de Lápita, sendo um ser humano normal, quando se desenvolve, então ele vai dar origem a Ixion, ele vai dar origem a Pirito, ele vai dar origem a Ceneus, que é um herói muito interessante e muito importante na Guerra dos Lápitas, depois a gente vai ver por quê. Vai dar origem a um herói chamado Coronos, ao Ampicus e o Mopsus. Mopsus é um dos grandes adivinhos da mitologia e que é um Lápita. Por outro lado, no caso Centauro, partindo dessa genealogia, então o Centauro vai se relacionar com as éguas que existiam na região da Tessália, porque ele foi abandonado, ele foi dado para ser cuidado por algumas ninfas, e lá ele vai começar a se relacionar com éguas que existiam naquela região, do qual vai nascer a raça dos centauros. Por outro lado, existe uma segunda versão, que essa talvez seja a mais conhecida, que diz que Ixion ele vai se relacionar, que até comentei, né? Então ele se relaciona com Néfele. Então, com Néfele ele vai ter Centauro, e que por sua vez vai se relacionar com as éguas do monte da Tessália, e se relacionando com uma outra personagem, que é a Dia, ele vai ser sim pai de Pirito, e do qual vai surgir, vão surgir a continuidade da sua linhagem, né? Então a gente pode imaginar, no caso Ixion, ele já era do grupo dos Lápitas, que era um povo mítico, um povo mitológico da região ali do norte da Tessália, né? Do norte da Grécia. Bem, então os Lápitas eles passam a ser um povo da Tessália, né? Que passam a habitar os maciços do Pindo e do Ossa, e eles habitavam junto aos centauros, não havia problema nenhum em relação a isso. Então, eram dois povos
que habitavam sem qualquer tipo de problema até aquele momento, só que esse grupo biforme, né? Corpo de homem e corpo de cavalo, e os Lápitas, seres humanos normais. Quando acontece a morte de Ixion, quando ele é lançado no Tártaro, quem assume o poder na região dos Lápitas é o seu filho Pirito. Então, como eu disse num certo momento, Pirito ele é um herói antigo e ele vai estar envolvido em algumas gestas que são gestas importantes no mito. Uma delas, ele tem uma participação individual, né? E o próprio Junito Brandão ele comenta sobre isso. E umas outras duas gestas, ele está associado ao herói Teseu. Pirito ele está fazendo parte do grupo de heróis que participaram da caçada do javali de Calydon, que era uma região mais distante. Então, Pirito ele já estava com desenvoltura, ele já estava com poder, com potencial para participar da caçada desse monstro, né, que devastava uma região, e que os reis do lugar, um casal de reis, eles convocam um grupo de heróis para participar, inclusive Heracles chega a participar da caçada e outros heróis super importantes da caçada do javali de Calydon, ou de Calydon. Pirito participa. Mas as outras duas gestas, do qual Pirito é mais conhecido, uma é o primeiro rapto que Helena de Troia sofre. Esse sim foi um rapto, porque Teseu se apaixonou por ela, ela era uma menina, ela foi tirada da casa dos seus pais, foi levada até Atenas, foi deixada sob os cuidados da mãe dele, chamada Etra, a rainha Etra, porque eles tinham feito um acordo característico das questões da híbris, que marca o mito do herói, de que cada um deles iria casar com uma filha de Zeus. Teseu decide que iria se casar com Helena, e Pirito diz que vai se casar com ninguém mais, ninguém menos que a rainha dos mortos, Perséfone. Então, quando eles conseguem raptar Helena, eles levam até Atenas, e depois eles vão, Teseu acompanha ele na gesta, então ele acompanha Teseu na parte dele, e Teseu acompanha, então eles vão até o mundo dos mortos. Mas eu não vou entrar aqui, porque eles chegam inclusive até o mundo dos mortos, eles chegam até a conversar com Perséfone e com Hades, e que, curiosamente, até chegam a expor a intenção deles de tirar Perséfone do mundo dos mortos. Claro que vai dar muito ruim isso aí, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque, de fato, o nosso conteúdo hoje aqui é a centauromaquia. Só que antes de acontecer tudo isso, então, Pirito ele vai se apaixonar por uma princesa, que é a Laodâmia. Aqui na própria As Metamorfoses, essa princesa ela vai ter alguns nomes diferentes. Aqui nas Metamorfoses, ela é chamada de Hipodâmia. Às vezes ela é chamada de Deidâmia e às vezes ela é chamada de Laodâmia, tá? No caso de Hipodâmia, alguns textos, alguns escritores até tentam colocar ela como se ela fosse uma amazona, só que não existem fontes seguras sobre isso. O que a gente conhece, no caso, é que o nome mais comum, de fato, é Laodâmia, né? Não Hipodâmia, ainda que a gente possa encontrar Hipodâmia, claro. Existem 3 personagens com o nome de Laodâmia na mitologia grega. Uma é a mãe de Sarpedon, que, se relacionando com Zeus, ela vai ser mãe exatamente de Sarpedon, não aquele Sarpedon que vai ser um dos juízes dos mortos. Esse Sarpedon ele vai lutar na guerra de Troia, tá? Então ela era filha do herói Belerofonte e vai se relacionar com Zeus e ela vai gerar Sarpedon. Há uma outra Laodâmia que vai se relacionar com Aquiles, e nesse relacionamento com Aquiles ela vai ser mãe de um herói que vai participar da última fase da guerra de Troia, quando Aquiles já tinha morrido, que é o Neoptólemo. Então, uma segunda Laodâmia. E a terceira Laodâmia é exatamente essa esposa de Pirito. Então,
muitas vezes existem confusões em relação à palavra, o nome, a etimologia, né? No caso da hipodâmia seria aquela que conduz os cavalos, né? Mas enfim, então eles se conhecem e eles marcam as núpcias para com que aconteça, inclusive, na região dele, na região onde ele habitava. Junito Brandão, que é uma fonte inesgotável praticamente em relação à mitologia, ele chama ela de hipodâmia. Inclusive no dicionário mítico etimológico, Junito diz assim: uma segunda heroína com o mesmo nome, no caso Hipodâmia. É uma filha de Adrasto ou de Butes, que teria se casado com Pirito. Durante essas núpcias que se travou o combate sangrento entre os centauros e os lápitas, né? Então, ele já cita ela como Hipodâmia, né? Então, a própria etimologia, eu amanso, eu domo, domestico, aquedomo os cavalos, seria a etimologia da palavra hipodâmia, né? Então, chega um momento em que as núpcias são marcadas e todo o entorno ali das pessoas que conviviam, e inclusive os próprios centauros, foram convidados para o seu casamento. E quando chega no casamento, vários heróis, inclusive, estavam fazendo parte dessa cerimônia, inclusive heróis famosos, né, como o próprio Peleu, que eu tinha comentado, né? Teseu participa também. Teseu já tinha conhecido, já conhecia Pirito, e o conhecimento, o encontro entre Teseu e Pirito é muito curioso, porque assim, Pirito ficou sabendo das façanhas de Teseu e resolveu testar Teseu. Eles não se conheciam, e o Pirito roubou uma parte do rebanho de Teseu, e ao invés de fugir, ele ficou exatamente esperando que o dono dos animais aparecesse. Quando ele viu Teseu se aproximando, ele viu a magnificência do herói, ele disse assim, olha, pediu até desculpa, né? Tanto que Junito diz que ele se torna escravo. Eu não encontrei fontes que falassem da condição dele como escravo. Aparentemente eles passam a ser bem parceiros, né? E aí ele disse assim, olha, me diga o que é que eu devo restituir, o que é que eu devo fazer para pagar, para restituir a sua perda. E Teseu disse não. E ali diz que eles apertaram as mãos, que era um sinal muito antigo para mostrar que não havia armas a segurar, né? O aperto de mãos tem esse significado. Então, a partir dali, eles passam a ser praticamente inseparáveis. Isso é muito interessante de se estudar depois, quando a gente avançar pelo conteúdo sobre os heróis, porque são inúmeros, para a gente observar e comentar sobre essa relação entre Teseu e Pirito. Pois bem, então haviam vários heróis ali. Tem esse, como eu tinha comentado, o Ceneu. O Ceneu, ele era um herói que é um dos heróis, assim como Aquiles, invulnerável, e também como Ajax, tá? Esse herói é um herói primevo, ele era um lápita. Pois bem, então quando começa a haver a chegada do banquete, começa a se sentir o cheiro dos alimentos, começa a se encantar com a ornamentação. Então tudo estava correndo às maravilhas, né? Até que começou a se sentir o cheiro do vinho. E num certo momento eu tinha comentado no conteúdo que os centauros eles eram extremamente sensíveis ao vinho. E eles começaram a fazer, eles estavam no casamento e eles começaram a fazer uso do vinho. E a partir do uso do vinho, que era considerado uma substância sagrada, que mexia com os sentidos, mexia com o comportamento, né? Por isso que, inclusive, o vinho vai ser claramente ligado a uma divindade, como Dioniso. Então, os centauros que oscilavam entre a animalidade e a humanidade, eles perdem completamente o controle, e a partir dessa falta de controle, eles visam quem? Eles visam as mulheres que estavam ali distribuídas com seus respectivos parceiros, famílias, e começa a haver um ataque sexual às mulheres. Uma coisa que é muito importante e interessante a gente observar em relação a esse episódio da centauromaquia é que
apesar da gente encontrar várias explicações, eu até tinha comentado, né, sobre que os centauros eles oscilavam entre essa dupla condição que muitas vezes o ser humano oscila, em que a gente fica pensando o que muitas vezes falta para o ser humano nos surpreender no sentido negativo até. O episódio da centauromaquia, ele fala exatamente entre outras coisas, ele fala que tipo de qualidade de relacionamento as pessoas poderiam oferecer umas às outras, principalmente em relação às mulheres, que nesse período clássico e dentro da própria cultura grega, elas não eram vistas assim de uma forma tão avançada como, por exemplo, elas vão ser vistas dentro da sociedade romana, em que, apesar de algumas limitações que a mulher romana possuía num período clássico ou até num período republicano, a gente vai observar que no caso da centauromaquia, os heróis eles se mobilizaram da maneira como eles se mobilizaram contra os centauros para proteger efetivamente as mulheres, que obviamente não estavam em condições de empunhar ou de ter uma atitude guerreira, não cabia naquele momento ali contra esses agressores. Se a gente pega, por exemplo, uma grande parte da história das invasões e das destruições que acontecem no período da própria formação, não apenas dessa região da Península Grega, mas de todas as outras regiões que a gente pode pensar que sofreram conflitos, as mulheres, as crianças e os idosos, eles sempre foram vítimas de uma maneira muito mais fácil do que os guerreiros armados. Então, a gente vai ver que existe no mito, por exemplo, o mito das Amazonas, que a gente vai chegar a falar, até porque elas são consideradas filhas de Ares. No momento lá que eu falar de Ares, eu vou obviamente comentar sobre elas, e elas têm vários personagens que são muito importantes. Elas são uma exceção dentro da mitologia. Tanto que as heroínas, quando elas surgem no mito, parecido com o caso da Hipodâmia ou da Laodâmia, elas são peças passivas. Quando nós encontramos no mito as mulheres agindo de uma maneira mais brutal, mais rude, elas sempre estão ligadas ao mito com perfídia, com engano, com solécia, e muitas vezes essa solécia não muito positiva. Então, a gente observa que, de fato, no caso da centauromaquia, é uma tentativa civilizatória de se relacionar de uma maneira adequada com um ritual. Na verdade, eles estavam ali participando de um casamento, então havia um rito sagrado. Eu vou comentar futuramente com o Pierre Vernant, que fala sobre a questão do casamento, porque afinal de contas nós estamos dentro do conteúdo, esse momento aqui agora é apenas um parênteses, nós estamos ainda dentro do conteúdo da deusa Hera, em que eu vou aventar, eu vou recordar e trazer a questão do casamento. Então a própria cerimônia estava acontecendo ali, e os centauros, que é esse povo que oscilava na sua condição de dubiedade, eles acabam transtornando um evento que era um evento muito importante, que era um rito de passagem. O casamento é um rito de passagem da condição do indivíduo solteiro, para que a partir daí ele pudesse ter uma responsabilidade diferente, cuidando da sua esposa, cuidando da sua parceira. E os centauros, eles vão e eles não levam em conta isso, porque eles estavam transtornados a partir do uso do vinho. Recordo de uma frase do Freud, que ele falava assim: aquilo que você pensou sóbrio, você realiza ébrio, né? Então a gente pode perfeitamente imaginar e observar que os centauros se deixaram levar exatamente por conta disso, ou seja, a animalidade deles mal se sustentava, e aí quando acontece a chegada do vinho, que abria, e nós sabemos que o álcool ele é um desinibidor, como nós chamamos em psicologia, então ele é um desinibidor, e aquela animalidade, aquele desejo que estava guardado, ele vai e aflora de uma maneira totalmente equivocada, totalmente descontrolada, totalmente destrutiva. E aí começa a acontecer exatamente o quê? A centauromaquia. Eu tinha comentado que quando eu fiz a lista, semana passada eu fiz esse comentário, eu encontrei 49 heróis, perdão,
eu encontrei 49 centauros mortos, tá? Porque teve um grande número que fugiu. No caso dos heróis na centauromaquia citados de lápidas, eu encontrei 12 heróis que foram mortos por centauros. A diferença é muito grande, né? Eis que reto, um centauro, apanha no meio do altar um tição crepitante e com uma pancada do lado direito atinge a testa de Caacho, protegida pela loira cabeleira. Como uma plantação ressequida, a rápida chama se alastra pelos cabelos e com o calor, o sangue do ferimento silva terrivelmente quando acontece com o ferro aquecido ao rubro quando o ferreiro retira do braseiro com a recurvada tenaz e mergulha na água. Ao encontrar a água que aquece, o ferro lança um silvo agudo. Então observem, eu estou aqui lendo as metamorfoses do Ovídio, e eu inclusive recomendo que todos os interessados possam ler na parte dos centauros a centauromaquia. Então a descrição que o vídeo faz é bem vívida e retrata claramente a agressividade e o conflito aberto que acontece entre os centauros e os lápidas. Pois bem, quando acontece da reação dos heróis lápidas e os centauros levam a pior, eles vão fugir, eles vão... A perseguição continua, depois que eles saem do casamento, essa perseguição continua, ela vai se estender até a região, até o momento em que os centauros eles vão fugir e vão surgir uma raça vai acontecer dos centauros reminiscentes que vão se espalhar completamente, eles vão se refugiar em outras regiões da Tessália, do qual eles vão ser chamados de centauros tessalianos a partir daí, ou centauros do Peloponeso, quando de fato eles vão formar um grupo e que vão estar envolvidos, por sua vez, em uma gesta que envolve Héracles, mas que eu não vou no momento agora antecipar, tá? Então eu vou deixar aqui o nome de todos os heróis, agora no finalzinho eu vou deixar o nome de todos os heróis e de todos os centauros que morreram. Então no caso de lápidas que participaram, o Ator, o Ampix, o Ceneu, o Bróteas, o Celadon, o Caraxus, o Cometas, o Corito, o Cimelo, o Dríades, o Eugros, o Axtio, o Elesos, o Pleu, o Macareu, o Mopso, que é como eu tinha comentado em certo momento, o Mopso ele é um adivinho, o Órios, o Pelados, Perifas, Falero, Forbas, Polifemo. Esse Polifemo não é o Ciclope, tá? É um herói lápida. O Próloco, o Tectafus, o Nestor, o Peleu e o Teseu. Esse Nestor é o Nestor que participou da Guerra de Troia, tá? Aqui ele era bem jovenzinho, inclusive ele próprio na Ilíada, eu vou fazer agora uma leitura, se me permitem, que ele relata exatamente isso. Não, nunca vi, nem presumo, que possa ainda haver algum dia homens de porte de Driante, pastor de guerreiros, Pirito, o grande Exádio, Ceneu, e o que aos deuses é igual, Polifemo, e ainda Teseu, que de Egeu descendia de formas divinas. Esses realmente eram os mais fortes heróis que na terra viveram. Não eram fortes somente, lutaram com fortes guerreiros, monstros alpestres, a todos matando de modo terrível. Fui companheiro de todos nas lutas até então, pois era chamado por eles e eles próprios me vira. De Pilo longínqua arenosa. O que o herói está aqui falando, né? Ele está relatando exatamente a participação dele na centauromaquia, né? Que é o Nestor. Nestor é um herói que ele vai ser uma espécie de mentor de todos os heróis, não comparado, obviamente, ao que vai acontecer com a participação de Quiron na formação dos heróis, tá? Nestor era um herói mais velho, ele foi protegido por Zeus e ele tinha uma idade muito mais longa do que o normal, por conta de uma espécie de premiação que Zeus deu a ele. Então Nestor foi um dos heróis que participou. Em algumas listas se dá como tendo Peleu e Aquiles como sendo lápidas.
Aliás, muitas vezes na lista dos láptas dá Peleu. Peleu não é um lápta. Então Peleu é um mirmidão, é uma outra história, é um outro grupo mitológico. Muitas vezes a gente encontra algum tipo de conflito em relação a essas origens, mas na verdade a gente já viu também aqui que isso não é problema da mitologia, mas de fato Peleu, que estava participando da centauromaquia, ele não é um lápta, mas sim um mirmidão. Bom, então eu vou parar por aqui, já passamos de 30 minutos de conteúdo, então é um bom tempo. Eu pensei que eu iria até passar para um segundo momento, mas estou vendo que não é necessário. E aí eu vou deixar aqui no final, agora da gravação, todos os centauros mortos e todos os heróis que participaram morrendo ou não em relação ao conflito entre os lápidas e os centauros, que envolve o casamento de Pirito com Laodâmia e que vai se chamar de a centauromaquia. Bom, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo, que você se interessou, você é muito bem-vindo aqui ao canal Mitologia Grega de A a Z, e quero pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, que você avise pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui. Na próxima semana, então eu vou trazer num conteúdo 2 centauros, que vai ser o Folo e o Nesso, e por último vou trazer o centauro, como eu disse num certo momento também, um dos personagens que eu mais gosto na mitologia grega, que é o centauro Quiron, o mentor de todos os grandes heróis. Um forte abraço para todos e até a próxima semana. Até breve.